Como a Bíblia pode ajudar você a enriquecer? Como a Bíblia pode ajudar você a enriquecer? No vídeo passado, vou deixar inclusive o link dele aqui abaixo, eu conversei com você sobre como algumas religiões deixam as pessoas pobres, né? Como alguns ensinamentos, né? A ênfase excessiva, né, em algumas partes da Bíblia faz com que muitas pessoas literalmente, né, no fim das contas, fiquem pobres. Isso leva a pensamentos, sentimentos, que no fim das contas o resultado é dificuldade financeira, né? E eu falei lá nesse vídeo que eu iria gravar esse vídeo falando sobre como a Bíblia pode ajudar você a enriquecer. E, assim como eu falei no vídeo passado, eu sei que só de mencionar isso é incômodo. Para mim, se eu ouvisse isso alguns anos atrás, é possível que eu nem assistiria esse vídeo, tá? Mas agradeço muito por hoje eu poder falar sobre isso muito tranquilamente, sem nenhum tipo de emoção negativa e tal. E, assim, vamos ser bem sincero aqui. Se você está aqui assistindo, né, ninguém te obrigou aqui a assistir esse vídeo. Então, se você for uma pessoa muito sensível, né, relacionada ao assunto que eu vou conversar aqui, eu sugiro você que não assista, tá? Simplesmente isso. Se você assistir aqui, você tem que estar disposto a ouvir coisas que possivelmente vão de encontro àquilo que você pensa, beleza? Então vamos lá, só antes de entrar aqui no assunto, eu combinei de gravar esse vídeo ontem, né? Se você estiver assistindo aí no dia que eu tô postando ele, né, na quinta-feira, mas é porque teve um imprevisto essa semana, né? Meu filho ele fica com a babá 3 vezes a semana, os outros dias a minha esposa sai com ele para alguns compromissos, só que esses dias está chovendo muito, né? Aqui em Minas, né, tá chovendo bastante, e ela não pôde sair com ele para os compromissos. Então estou gravando aqui do carro, inclusive por isso, né? Porque o meu escritório é em casa, né? Às vezes eu gravo lá na sala de casa, então com ele lá não dá, né? Ele está fazendo 2 anos e tá espoleta toda a vida. Então por isso que eu estou gravando aqui, por isso que eu não postei esse vídeo ontem, beleza? Vamos lá. Eu preparei uma colinha aqui, inclusive daqui esse é um grupo que eu participo, né? Se chama Gênesis. Eu não sei se está aparecendo aí do jeitinho certo aí para você, ou se está ao contrário, mas não é um grupo religioso, tá? É um grupo de negócios, mas, né, que o mentor lá do grupo escolheu esse nome por ser um grupo de criação e coisas do tipo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso conversar com você é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para você, primeiro, como que a Bíblia, a ideia de, por exemplo, quem é rico não pode agradar a Deus. Não é possível. Você vai perceber que isso não existe, né? Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Depois eu vou te mostrar como que a Bíblia pode te ajudar na prática, a gerir o seu dinheiro, tá? Muitas pessoas acham que não, a Bíblia não tem nada a ver com dinheiro. Cara, a Bíblia, se você seguir os conselhos bíblicos, você não vive endividado. Pelo menos isso. Mesmo que você não queira enriquecer, não queira prosperar, pelo menos endividado você não vive, se você seguir os conselhos que está aqui. E no fim eu vou mostrar um versículo, que se você ouvir esse versículo e continuar pensando, caso você pense que ter dinheiro é errado, que é do diabo, coisa do tipo, aí sinto muito, mas você é um alienado, vai me desculpar, mas não tem como. Depois do que eu vou te mostrar aqui, não tem como, tá? O último versículo que eu vou te mostrar. Então, primeira coisa, eu anotei alguns nomes aqui, simplesmente, você pode pesquisar depois melhor sobre eles, né? Mas Abraão, Jó, Boaz, Isaac, Davi, Cornélio, José de Arimateia, Ló. Eu só citei alguns aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com certeza tem muitos outros. O que esses homens têm em comum? Riqueza e agradar a Deus. Basicamente isso, né? Então a Bíblia sempre se refere a esses homens como homens fiéis, né? Alguns deles aqui, por exemplo, no caso aqui de Davi, por exemplo, deu umas escorregadas e tal, mas a Bíblia refere a eles como homens fiéis e ricos, né? Então, de cara, aí é só você olhar o fato, né? Poxa, como assim não dá para ser rico e agradar a Deus? Se mostram várias pessoas que fizeram isso. Então, isso é o básico, tá? Isso é o básico. E aí, se você quiser, você pesquisa mais sobre a história de cada um e tal. Então, essa é a primeira coisa. Não faz sentido porque existem provas. Pessoas do passado, pessoas que já estão na Bíblia, é óbvio. Hoje você vai conseguir ver também muitas dessas pessoas, mas enfim, a Bíblia mesmo mostrando isso. Essa é a primeira coisa. Agora a segunda, eu quero mostrar para você como
que a Bíblia pode ajudar na prática, em questões práticas, em questões, como eu disse, mesmo que você não queira enriquecer, que você não queira ganhar mais, mas como que a Bíblia, se você seguir os conselhos aqui, ela pode ajudar você a evitar problemas financeiros, tá? Então, alguns versículos, vou pedir o Carlos para colocar aqui na tela, uma imagem para você quiser conferir depois na íntegra, não vou ler todos aqui. Mas, por exemplo, lá no livro de Lucas 14, 28, né, diz basicamente, né, quem ao fazer uma construção não senta e calcula se tem o suficiente. Né? Lucas 14, 28. Então, que lição é essa? Uma lição de planejamento. Né? É uma coisa tão básica, né, tão besta, vamos dizer assim, mas muitas pessoas vivem hoje endividadas por isso, por não calcular, vou comprar um carro, mas não calcula se vai ter o dinheiro para vou pagar para pagar o IPVA, para pagar o seguro, para fazer aquilo, e a prestação do carro, se vou comprar na prestação, e aí depois tem às vezes que devolver o carro, simplesmente porque não sentou e não calculou. Mesma coisa com uma construção, ao comprar móveis para casa, enfim. Então, primeiro conselho básico, se você seguir, você não vai ter essa dificuldade, né, de você comprar uma coisa, talvez ter que devolver, não ter condições de manter. Então, Lucas 14, 28. Segundo versículo aqui que fala sobre uma questão prática, sobre dinheiro. Esse versículo, ele fala sobre não ser fiador, se você não tem com o que pagar. Pesquise lá, Provérbios 21, 5. Ele fala sobre não ser fiador. Olha que louco isso, né? Um livro aí de 2000 anos atrás, falando de uma coisa que, né, hoje acontece tanto, né? Para você, muitas vezes, para comprar algo mais caro ou para até alugar uma casa, você precisa de um fiador, de alguém assinar ali para você, né? E se você não pagar, esse fiador tem essa obrigação. Então, na Bíblia tem esse conselho, não seja fiador. Né? Quantas pessoas sujaram o nome, tiveram dificuldades por ser fiador? Né? Tem dívidas que não tem nada a ver com ela, simplesmente por ser fiador. Se você tivesse lido esse versículo, isso não aconteceria. Então, segundo versículo aqui prático. Terceiro, Provérbios 22, 7, fala que o rico domina o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, você precisa evitar ao máximo possível pedir empréstimo, porque literalmente é isso que acontece. Especialmente se for, né, em agiotas e bancos e tal, você vai dar seu sangue ali para pagar N vezes aquilo que você pegou emprestado, né? Então, esses três aqui é apenas para mostrar para você, especialmente para você que pensa que Bíblia e dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ver aqui conselhos práticos. E aqui, gente, eu poderia citar aqui muitos outros versículos, mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Com esses aqui você já consegue perceber qual que é a ideia. Então, a gente já viu como que a Bíblia pode te ajudar na questão prática relacionada às suas finanças. Agora vamos na parte aqui principal, que é a questão da dificuldade, assim, de muitos aceitarem, né, que, vamos dizer assim, que a Bíblia fala bem sobre ser rico, né? Ela fala bem sobre isso. Como eu falei no vídeo passado, algumas passagens, como são repetidas N vezes, aquilo fica na sua mente e parece que aquilo é uma verdade absoluta. Por exemplo, lá a passagem do jovem rico, né, de que ele queria seguir a Jesus. Jesus falou para ele para vender tudo que ele tinha e ele não quis. E aí Jesus falou, mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Algumas pessoas até falam, né, que esse camelo e buraco da agulha não é o camelo e a agulha literal, mas enfim, isso não importa. Essa passagem ela dá a entender que a pessoa que é rica não seria possível e tal. E outros versículos bíblicos, né, quando fala, por exemplo, lá do amor ao dinheiro, parece que a Bíblia tem uma questão negativa aí com relação ao dinheiro. Mas aí eu separei alguns outros versículos aqui para a gente conversar também. Então vamos lá. Primeiro aqui que eu separei é João 10:10. João 10:10, né? Onde, aí, como eu estou dizendo, pega lá para você ler o versículo todo. Eu não vou fazer a leitura de todos aqui, senão demoraria muito tempo. Mas basicamente lá, João, um evangelho, né? Onde Jesus diz, né? Eu vim para trazer vida e vida em abundância. E aí, sabe o que é o mais engraçado sobre isso? Eu coloquei isso, né? Coloquei assim, deixa eu ver o que alguns sites religiosos falam sobre isso. E é incrível como que eles distorcem, eles não sabe, parece que não conseguem aceitar
que pode se falar em abundância financeira. Então, por exemplo, quando você colocar lá o que significa o João 10:10, a maioria vai falar, não, essa abundância aí que ele fala não é abundância financeira, é abundância de qualquer outra coisa, sabe? Mas, cara, sinceramente, se você viver com dívida, não é viver em abundância. Você ir no supermercado e não poder comprar aquilo que você quer, não é viver em abundância, na minha visão. Tá? Então não tem como falar que aqui não está referindo. Ele pode não estar falando especificamente de dinheiro, mas quando você não tem dinheiro, é óbvio que o dinheiro não é tudo, tal, isso é óbvio, mas se você não tem, se você tem muita dificuldade, você não consegue ter uma vida em abundância, na minha visão. Então, esse primeiro versículo mostra, né, que sim, uma das coisas, né, que Jesus veio, e aí talvez eu possa até gravar um outro vídeo falando especificamente sobre Jesus, como ele era um quebrador de paradigmas, sabe? Nossa, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muitos dos paradigmas que a gente tem hoje, Jesus ele veio, na época era lotado também, tinha um monte, que não pode fazer tal coisa no sábado, que não pode fazer isso, que não pode conviver com tal pessoa, que não pode comer aquilo, e ele veio e tirou, falou, cara, deixa de bobeira, para com isso, preocupe aqui em amar o próximo, fazer o bem, e o resto não tem importância. Então eu quero até falar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, né? Vamos manter aqui o foco nesse aqui, mas já saiba que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Então, primeiro, João 10:10. O segundo aqui, deixa eu ver aqui, ó, lá em 1 Reis, não, esse aqui é o último, 1 Reis é o que eu vou deixar por último. No livro de Ageu 2, 7 e 8. Ageu 2, 7 e 8. Lá, nessa ocasião, aí, me desculpe se eu errar em alguma coisa aqui, mas se não me engano, era o rei Neemias. Se não me engano, era Neemias mesmo. E aí, assim, eu não lembro exatamente se ele era um rei, mas Neemias estava participando da construção, aí eu não lembro se é de um templo, enfim. Mas, se não me engano, era um personagem importante participando de uma construção. Acredito que era Neemias do templo. E estava ali sem recurso, o pessoal estava preocupado que não tinha recurso e tal. E aí, né, pelo que diz lá o relato, Deus diz, minha é a prata e o ouro. Minha é a prata e o ouro. E o que ele quer dizer com isso? Não se preocupe com o dinheiro. A prata e o ouro é o dinheiro, né? Quer dizer, tipo assim, ó, o dinheiro é meu. Não fique preocupado de não ter recurso com as coisas. O dinheiro é meu. Não se preocupe com isso. Se o dinheiro é meu, né? Deus falando, o dinheiro é meu, como que o dinheiro pode ser do diabo? Como algumas pessoas pensam. Então, esse versículo, Ageu 2:7, também mostra isso claramente. Terceiro versículo, aqui, ó. Gênesis 24:35. Gênesis 24:35. Nessa passagem aqui, Abraão estava próximo de morrer e ele tinha um filho e ele não queria que o filho dele casasse com, se não me engano, eram as cananeias, se não me engano. E aí ele foi e falou para o servo dele para ir buscar uma esposa para o filho dele em algum local que eu não lembro qual local. E aí chegando lá, esse servo, né, ele começou a conversar lá, né, para explicar o que ele estava fazendo. E aí ele falou, nesse versículo, em Gênesis 24:35, ele falou que o Senhor engrandeceu, ele fala, né, o Senhor Deus engrandeceu o meu Senhor, deu-lhes vacas, ovelhas, prata e ouro, né? Gênesis 24:35. Então, o que ele estava falando? Ele estava explicando ali, né, para as pessoas quem que era Abraão. Ele fala, é um homem fiel a Deus e Deus abençoou ele, dando vaca, isso, prata e ouro. Isso, o servo de Abraão, falando exatamente sobre Abraão. Então, como que Deus deu a ele esse tipo de coisa, né? Ovelhas, vacas, prata e ouro. Vamos lá, deixa eu ver se eu tô aqui com o primeiro Reis aqui, o último que eu vou mencionar. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu deixei passar. Tá, antes desse tem a história de Jó, né? É possível que você já ouviu falar, conheça bem a história de Jó, que ele perdeu tudo, ele, né, segundo o relato, foi tentado pelo diabo, e ele perdeu tudo que ele tinha. E ele era o homem mais rico da terra, simplesmente isso, o homem mais rico da terra. E perdeu tudo, inclusive os filhos e tal. E aí, depois que ele passou, né, por todas as tentações lá, o que aconteceu? Aí, lá em Jó 42, do 10 ao 12, diz que Deus deu ele em dobro tudo que ele tinha. Em dobro. Então ele já era o homem mais rico da terra e Deus deu para ele o dobro do que ele tinha.
E aí, lá fala, né? Deu vaca, deu isso, aquilo. Gente, hoje ninguém, né, dá vaca nem nada. Vaca é ouro, é dinheiro, é a mesma coisa, tá? Se fosse no nosso período, seria como isso. Vamos supor que Jó tivesse 10 milhões, Deus foi lá e ele perdeu tudo e Deus deu para ele 20 milhões. Basicamente é isso, beleza? Depois você pesquisa lá, Jó 42, 10 ao 12. E aí, o principal deles, aquele que assim, como eu disse aqui no início, né? E eu sei que pode até ser meio forte falar isso, mas cara, se depois desse versículo você continuar achando que tem alguma coisa errada, que o dinheiro não é de Deus, qualquer coisa assim do tipo, pelo amor de Deus, olha só. 1 Reis 3,13. 1 Reis 3,13. Pesquisa lá o que diz. Mas basicamente a história é a seguinte: Salomão ia ser rei e Deus foi e falou com Salomão: peça o que você quiser. Peça o que você quiser que eu vou te dar. E aí Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. Deus foi e falou com ele assim: poxa, você pediu sabedoria? Não, então não vou te dar só sabedoria. Eu vou te dar riqueza, glória e mais isso e aquilo. Deus, no relato, fala exatamente isso. Leia esse versículo. No relato diz: Deus falou que vai dar, além de sabedoria, riqueza e, se não me engano, glória, coisa do tipo. Mas riqueza, está escrito lá, riqueza. Deus deu para Salomão riqueza. Deus deu para Salomão riqueza. Como que Deus dando para Salomão riqueza, como que a riqueza pode ser algo ruim? Então Deus deu para Salomão uma coisa ruim. Ou Deus deu uma coisa que é do diabo. Deus chegou para o diabo e falou: diabo, eu vou pegar um pouquinho aqui da riqueza para dar a Salomão. Gente, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E quando eu conversei sobre esse versículo com uma pessoa, ela falou assim: mas você vê, né? Aí Salomão foi infiel a Deus. Beleza, mas tá. Então Deus meio que levou Salomão ao erro. É isso. Se ele deu riqueza para Salomão e aí depois Salomão se desviou, Deus induziu Salomão ao erro. E aí é claro, né, que a pessoa, se falar isso, ela vai sair correndo, vai dar uma resposta, porque não tem uma resposta para isso. Gente, repetir o que eu falei aqui no início, o que eu falei no vídeo passado. A minha intenção aqui não é, sabe, falar mal das igrejas como um todo e tal, porque eu acredito fortemente, né, que tem igrejas que são boas, tem igrejas que fazem trabalhos bons. Muitas pessoas deixam de usar drogas, né, depois de ir na igreja. Muita gente fazia grandes atrocidades, né, e depois de participar de igreja. E aí várias delas têm pontos positivos, obviamente. O meu foco aqui é falar como que ela influencia na questão financeira. Então, se você chegou até o final aqui, primeiro, parabéns, né? Você, principalmente, né, se é um assunto que você discorda, assim, para você ouvir tudo que eu falei aqui. Tenho certeza que não foi muito fácil, então parabéns por ter chegado até aqui. E se você, aí, né, uma coisa assim, se você tiver, vamos dizer assim, a coragem, e se você achar que for sábio, compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha esse vídeo com alguém, deixa um comentário aqui abaixo falando o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Dá um like se você concorda, dá um dislike se você não concorda, não tem problema nenhum, tá? Pode dar um dislike se você não concorda, não tem problema absolutamente nenhum mesmo. E se você acredita que alguma pessoa pode ser beneficiada por isso aqui que eu falei, manda o link, né? Manda o link desse vídeo para essa pessoa, que eu espero realmente, como eu tenho muito forte, né? E eu declarei, eu prometi para mim mesmo que eu vou até onde for preciso para ajudar as pessoas a se livrar dessas malditas crenças limitantes. Seja o que for precisar de falar, pode ter certeza que eu vou falar cada vez mais aqui no canal, porque mesmo sabendo que isso tem consequências, que muitas pessoas ficam chateadas, que, enfim, né, que isso pode ser ruim por um lado, mas o meu compromisso é ajudar você a se livrar disso. Então, o que tiver que passar de negativo, eu estou disposto, não tem problema nenhum. Tá certo? É isso, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.